Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Josiane Teixeira, que é médica geriatra, e ela vai conversar com a gente hoje aqui sobre mortes de idosos por quedas que quase dobraram em 10 anos no Brasil. E a gente quer entender um pouco mais sobre esse assunto. E é por isso que nós vamos conversar com ela agora. Tudo bem, minha linda? Como é que foi a virada do ano? Tudo bem, graças a Deus. Porque assim, a virada foi de domingo para segunda, mas as pessoas estão entrando mesmo na realidade dos trabalhos hoje. Teve muita gente que até atrasou, vindo de outros estados, de outras cidades. Muita gente foi para a casa dos pais, muita gente foi visitar os pais, foi marcar presença com a família. E muita gente veio de ônibus, quase não chega em Teresina. Eu fui uma delas. Resolvi ir de ônibus, voltei e foram muitos ônibus dentro da cidade para poder comportar tanta gente, né? Mas a gente fica feliz porque tá todo mundo aqui de boa. Você passou mesmo em Teresina, viajou? Foi, eu fiquei trabalhando. Esse final de ano, meu recesso foi de Natal. Foi mesmo. Então vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto tão sério que a gente precisa, de uma certa forma, conversar com as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Josiane, nossa médica geriatra, né? Isso. Nós vamos falar sobre essa questão desses 10 anos para cá. Por que tanta morte com quedas em idosos? Será que esse fato da gente dizer que as pessoas estão avançando mais na questão da idade, se mantendo mais firmes na questão da idade, será que os nossos jovens ou as pessoas não estão analisando o que está acontecendo com as pessoas da terceira idade e estão deixando um pouquinho, achando que eles não sofrem nada, que não vão ter nenhum tipo de problema? O que aconteceu? Na verdade, Vanusa, o que a gente tem? A gente tem um aumento exponencial da população idosa. Sim. Nos últimos anos, a gente teve um boom muito grande, né, do aumento populacional, da expectativa de vida da população geriátrica, só que a gente não teve também muitas, digamos assim, opções de saúde pública para adequar essa realidade dos idosos. E outra coisa também que a gente está falando mais de idoso cada vez mais e acaba que a gente notifica cada vez mais as quedas, que antes a gente notificava menos. Então, pelo menos esses dois aspectos eu diria que foi o principal para a gente ter esse aumento exponencial na questão da queda nos idosos. Sabe o que tem me chamado bastante atenção também? Que nos últimos tempos a gente tem visto poucas famílias, assim, em quantidade de pessoas dentro de casa. A gente tem visto poucos filhos nascerem, as pessoas estão optando mais em ficarem sozinhas, pessoas não estão tendo muitos filhos numa família, muitas pessoas separadas, cada um cuidando da sua vida. E a gente vai percebendo que esse pessoal da terceira idade está se sentindo muito na obrigação de se manter só dentro de casa. Eu não sei se você observou isso, pelo menos eu tenho observado, que as pessoas elas não têm se atentado muito a isto. Antigamente você via numa casa, uma casa de família grande, eram a mãe, o pai, vários filhos e a família toda unida. Hoje em dia, o que eu vejo muito na casa das famílias é filhos e filhas indo embora, poucos netos acontecendo e os pais ficando mais sozinhos. Eu não sei se eu estou errada, se eu estiver errada você me corrija. E vejo muitas pessoas com mais idade ficando em casa e muitas, como você disse, não sendo tão assistidas assim, com o apoio mesmo da saúde. Alguns estão com enfraquecimento nos ossos, pensam, a mente às vezes está boa, mas o corpo não está. Eu conheço pessoas que estão super bem com a mente, mas estão em cadeiras de roda. Então tem muita gente que vai para lá e para cá tendo que fazer os afazeres de casa sem ter ninguém para ajudar. Eu estou errada? Não, você está certíssima. Inclusive, você tocou em dois tópicos, né? O primeiro tópico é uma mudança cultural, que a gente já está tendo nessa questão da nossa própria sociedade. Culturalmente, a gente vê muito isso na realidade do próprio consultório. Nós temos pacientes de 100 anos, temos 3 pacientes centenários que têm uma realidade familiar. Já os octogenários de 80 e os sexagenários de 60 têm outra realidade. Geralmente, como você falou, em função de uma questão cultural, a gente está tendo menos filhos, consequentemente menos netos. Então, esses idosos estão tendo que se adaptar numa realidade muitas vezes mais sozinha. E isso acaba que eles têm que criar condições dentro de casa também, que é onde eles passam muito mais tempo, para essa realidade do envelhecimento. E aí vem o segundo tópico que você falou, a questão mental e a questão do corpo. O envelhecimento, na realidade, o fator do envelhecimento por si só, ele gera alterações corporais, alterações musculoesqueléticas, vai diminuindo força muscular,
o paciente vai tendo mais fraqueza. O idoso, às vezes, já tem uma diminuição de reflexo por perda de força e também por perda da questão de visão. Vai tendo alterações na própria visão. E nem sempre isso significa dizer que aquele idoso está tendo alterações neurológicas. Não. Então, assim, nós temos os fatores que nós chamamos de intrínsecos da queda, que é intrínsecos do envelhecimento, que é justamente isso. Diminuição de força muscular, a questão de diminuição de reflexo que os pacientes vão tendo, diminuição visual, que também gera uma maior propensão a essas quedas. E nós temos os fatores que na literatura nós chamamos de fatores que são extrínsecos, fatores ambientais, é um tapete de casa que às vezes a gente, é muito bonito de decoração, mas isso para o idoso não é interessante, porque vai propiciar uma queda, uma falta de iluminação dentro de casa, às vezes móveis que não são fixos, aqueles móveis que têm rodinhas, os idosos às vezes ajudam, né, utilizam os móveis para se apoiar. Imagina aquele móvel que tem rodinha, o idoso vai indo, vai se apoiar e cai. Então, assim, falta de corrimão nos banheiros. Nós realmente precisamos ter um olhar diferenciado para essa realidade do envelhecimento e principalmente da questão de evitar essas quedas. Muito bom você falar assim, muito bom a gente chamar a atenção da população e, ao mesmo tempo, a gente abrir os olhos para tudo que está acontecendo aí. Porque a gente fala das quedas de 10 anos para cá. E da pandemia para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, os nossos jovens hoje, com um programa como o nosso, que há 3 anos vem batendo na mesma tecla, o tempo todo, e não vamos deixar de falar sobre esse assunto. Alimentação, exercício físico, saúde mental, esse é o nosso foco dentro do nosso programa. Trabalhar o bem, muito bem, e tentar fazer com que as pessoas não se tornem pessoas sedentárias. Essa é a nossa intenção. E, ao mesmo tempo, alertar as pessoas dos cuidados que elas devem ter com a alimentação, com determinados produtos que divulgam aí, que você acaba entrando. A questão dos próprios medicamentos. Existem medicamentos que também podem, de uma certa forma, enfraquecer os ossos, não é isso? As pessoas têm que ter muito cuidado também com essa intenção de tudo é medicamento. O médico passa um remédio e você acha que você pode ir numa farmácia, comprar tudo que você acha interessante, dali você achar que aquilo é um alimento. Quer dizer, tem 1001 situações que tem que mudar. E de 3 anos para cá, a gente vê que essa geração que vai levar a sério a questão da alimentação, do exercício físico, vai ser no futuro, acredito eu, uma velhice diferente da nossa velhice. Porque, como você mesmo está falando, de 10 anos para cá, ainda vamos ter jovens idosos com muitos problemas nos ossos, né? Ainda vamos ter, porque não tivemos esse aconselhamento durante esses 3 anos particularmente, né? Isso. E a gente realmente espera que o nosso envelhecimento seja melhor, por exemplo, do que os nossos pais, que sejam melhor do que os nossos avós. Porque tem muito alerta. A gente está cada vez mais tentando nessa questão de saúde mesmo, saúde pública, saúde da população geriátrica, porque o envelhecimento populacional, o envelhecimento da nossa população é uma realidade mundial. Não é Brasil, isso é mundo. Cada vez mais nós estamos ficando mais velhos. Agora, o que é a pergunta? Vamos ficar mais velho com a qualidade de vida ou vamos ficar mais velho com o uso de uma bengala, acamado, dependente? É por isso que a gente realmente precisa estimular exercício físico, precisa estimular boa alimentação, precisamos estimular o não uso de medicações indiscriminadas, como você falou, porque as medicações, muitas delas, uma medicação para hipertensão, que a gente tem uma grande quantidade de pacientes usando, às vezes causa aumento de xixi, aumento da diurese, para diminuir a pressão, isso pode causar tontura pode propiciar a queda. Um pacientezinho que tem diabetes, às vezes tem um formigamento, uma dormência nas pernas, aquilo já dá uma instabilidade, pode propiciar quedas. Então, assim, um paciente com Parkinson, o Parkinson já é uma doença que tem uma alteração motora, pode propiciar queda. Então, assim, isso é a nossa realidade, isso não é o futuro, isso é o presente.
E isso é bom da gente chamar a atenção, como você está falando aqui, porque a população precisa abrir os olhos. E você que é jovem, que ainda tem a oportunidade de assistir um programa como o nosso e poder entender o que a gente está tentando falar, é que é de 10 anos para cá muitas quedas e muitas mortes, porque nós estamos falando não é só de você ficar numa cadeira de rodas, que já é muito sério, não é de você ficar com uma situação em dificuldade de fazer sua caminhada, não é só isso. Não é de perder os membros e continuar vivendo, é de você morrer mesmo, não é verdade? Sim, sim. Nós temos para você ter uma ideia, nos pacientes com acima de 80 anos que têm queda, mais de 50% deles vêm a falecer. Então, assim, é um dado realmente bem preocupante. E se a gente está pensando e está falando de envelhecimento, imagina, quando a gente tiver a maioria da nossa população com mais de 80 anos, a gente vai deixar esses 50% dessa população falecer por um problema que muitas vezes, Vanusa, é evitável. Verdade. E aí vem... E vamos falar muito sério. A gente sabe que quando você chega na terceira idade, poucos se importam na sua vida. É uma realidade. A gente tem que abrir os olhos, tem que ficar atentos e, obviamente, é um dever do filho, da filha, é um dever da família ajudar e estar presente. Isso é muito sério. Mas a gente precisa entender que não existe coisa mais gostosa no mundo do que você receber amor e carinho quando as pessoas querem te dar. Né? Até a saúde mental de uma pessoa da terceira idade, quando ela sente que as pessoas estão fazendo aquilo por ela, porque é necessário, isso é triste. Então, assim, que a gente chame a atenção também de você filho, de você filha, de você que está do outro lado. Porque hoje, se você tiver a sorte de envelhecer como seu pai e sua mãe estão envelhecendo, dê graças a Deus, você está vivendo. Então, se você quer chegar numa terceira idade com qualidade de saúde, a primeira coisa que a palavra mesmo diz, para que você prolongue seus dias na terra, você tem que honrar mãe e pai. Né? Perfeito. E não deve irar o filho. Pai e mãe não devem virar o filho. Tudo isso é uma concordância de que você tem que fazer o que é certo. E aí eu te pergunto, o que é que as pessoas mais reclamam quando chegam lá no seu consultório? Qual é a maior queixa relacionada a essas quedas? Com relação às causas, você fala? As causas. A queda é o quê? É um deslocamento não voluntário que você acaba tendo e não intencional. Então, o que acontece? A maioria dos nossos pacientes, eles reclamam de... doutora, eu estava fazendo coisas simples. E realmente é isso, é o cotidiano dos nossos idosos. A maioria das quedas não é fora de casa, é dentro de casa. Então, assim, mas doutora, eu só fui ali na cozinha, só fui lavar uma louça, eu só fui no banheiro. Então, assim, temos que ter esse olhar, principalmente, não excluir o de fora de casa, mas principalmente para dentro de casa. Os nossos pacientes estão ficando mais independentes, eles querem essa independência, quem não quer ser um idoso mais funcional, mais independente, não está assim, doutora, eu fico incomodando tanto meu filho, não é incomodar. É a maior preocupação, eles se preocupam em ficar muito dependente desses filhos. Então, assim, a maior causa mesmo dessas quedas é dentro de casa, então a gente precisa, junto com a família, acabar fazendo uma organização daquele ambiente que aquele idoso vai viver. Principalmente, pessoal, se ele está vivendo sozinho, só com o marido, sem digamos assim, mais diretamente, uma presença mais direta de um familiar. Então, isso tudo a gente precisa se cercar de cuidados. Se adaptar mesmo. E se adaptar. Há rampas dentro de casa. Rampas, né? corrimão na escada, antiderrapante no banheiro, Porcelanato é muito lindo, gente, mas infelizmente com pessoas da terceira, até para uma pessoa que não é da terceira idade é perigoso. Sim, sim. Né? Às vezes o que é lindo dá sim para você colocar em determinados locais, outros não. Então tudo tem que ficar atento, tem que observar. E muitas vezes você está ali com uma pessoa, como você mesmo disse, uma pessoa idosa que ela não está fazendo nada demais, mas de repente cai por qualquer coisa. Um enfraquecimento também, né? Naquele momento, uma dor de coluna, tudo pode acontecer naquele momento. Gente, eu já levei uma queda dentro de casa simplesmente porque me faltou as pernas. Depois que eu fui ver que era uma dor muscular que me fez cair. Então, a gente tem que parar para analisar a questão dos estresses também causados na vida desse idoso, né, na vida dessa pessoa. Então, assim, é chamar a atenção realmente da família dentro de casa. O que está muito bom para você, você tem que ver se está bom para a família inteira, né? Justamente. E principalmente para aquele idoso que está naquela situação e que tem um risco aumentado.
de queda. Faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa? Acredito que a informação principal, que acho que é do seu programa como um todo, é orientar. Sim. É orientar para a gente estar prevenindo. Se a gente conseguir prevenir, que há muitas causas de quedas são preveníveis, são evitáveis, como eu falei, a gente já ajuda em mais de 70% aí dos riscos de queda e, consequentemente, das consequências danosas da queda no paciente idoso. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Estávamos aqui conversando com a Josiane Teixeira, médica geriatra, que veio hoje falar sobre esses 10 anos, de 10 anos para cá, quantas mortes aconteceram por causa das quedas dos idosos. Então, o que a gente quer chamar a sua atenção, você que está assistindo o nosso programa, que você fique atento, você que tem um idoso dentro de casa ou que você não tem dentro de casa, ele esteja morando em outro local, você é família. Procure entender, às vezes o próprio idoso dificulta às vezes, não preciso disso aqui em casa, mas papai e mamãe não é questão de não precisar, é uma necessidade que a gente tem observado que precisa ter. Você sabia que às vezes tem pessoas que elas não acreditam que estão envelhecendo, tem gente que não aceita envelhecer e está na hora da gente ficar atento. Envelhecer é envelhecer com qualidade, envelhecer é envelhecer sabendo que até aqui deu, daqui para frente tem que mudar alguns hábitos, tem que mudar alguns comportamentos, algumas atitudes têm que ser mudadas. Não é desrespeitar uma mãe e um pai quando você vê que algo é necessário ser colocado ali. Sabe? Que tem que ser mudado. Você tem que observar. Você já viu que seu pai ou sua mãe, uma pessoa querida, um avô, levou uma queda naquele local e você sabe que ali pode ser mudado algo? Tem que ser mudado. Peça orientação da família, dos familiares que estão ali. Criem uma rede de apoio para que vocês possam ajudar aquela pessoa que vocês tanto amam. Isso é empatia, isso é respeito, isso é amor. Não é verdade? Perfeitamente. Obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço. Por você estar aqui com a gente. O seu Instagram? É dra.joseane, com 2 N's, Teixeira.